Olá! A nossa aula de hoje será sobre os hormônios reprodutivos, os hormônios sexuais. Falaremos de testosterona, estrógeno, progesterona e outros hormônios relacionados. Vamos a ela! Para iniciarmos a falar sobre os hormônios reprodutivos, a primeira coisa é lembrar quais são os principais. Os androgênios, isto é, em especial a testosterona, os estrógenos e a progesterona. Todos esses hormônios são hormônios esteroides. O que isso quer dizer? Que eles são ésteres de colesterol. Notem que na cadeia, na cascata de formação desses hormônios, nós temos, por exemplo, o estradiol, temos a progesterona, a testosterona e outros hormônios como cortisol, aldosterona, corticosterona. Todos esses hormônios são hormônios derivados do colesterol, ou seja, é fundamental que haja colesterol para que eles sejam formados. E a partir daí, temos as suas ações e as suas funções. Pois bem, o ciclo hormonal feminino, em primeiro lugar, ele é composto do quê? Um ciclo clássico de 28 dias. É claro que esse ciclo pode variar de mulher para mulher, com menos de 28, por exemplo, 24 dias, ou mais de 28, por exemplo, 30 ou até mesmo mais dias. Eventualmente, existem ciclos irregulares, onde a duração desse ciclo varia de mulher para mulher, de momento para momento ao longo da vida. De qualquer forma, se nós analisarmos esse ciclo de 28 dias, o que veremos é, no início do ciclo, a partir do dia 0, um aumento de FSH, o hormônio folículo estimulante secretado pela hipófise. Esse hormônio vai estimular, como o próprio nome sugere, o folículo a maturar. A partir da maturação do folículo, começa o processo também de maturação do óvulo que está contido no seu interior. Esse processo de maturação folicular leva a um aumento de formação de estrógeno, ou seja, o folículo assume função secretória. Esse estrógeno passa a estimular a parede do útero a espessar, aumentando irrigação, aumentando a formação de muco, da forma como está representada aqui. Ora, a partir do momento em que esse folículo matura, ele tende ao rompimento. Quando ele rompe, esse estrógeno cai, como vocês podem ver, e isso permite uma elevação rápida de hormônio luteinizante. Cerca de 16 a 24 horas após esse pico de hormônio luteinizante, o óvulo, que vinha sendo desenvolvido, é liberado. Pois bem, esse óvulo, então, nós vamos ver a seguir, ele é captado pelas fibras da tuba uterina e isso permite, dependendo das condições, a fecundação ou não. Pois bem, uma vez que o folículo rompa, existe um processo maturacional desse folículo, levando à formação do corpo lúteo, que também tem função secretória, secretando finalmente progesterona. Ora, tanto estrógeno quanto progesterona têm função sobre a parede uterina, de forma a manter essa parede barbaramente irrigada, repleta de muco, para permitir a conexão, para permitir que o óvulo fecundado possa aderir a essa região e seguir o seu processo de desenvolvimento. Se não houver a fecundação, ora, essa parede tende a evoluir por uma questão de queda dos níveis de estrógeno e progesterona. Então, nesse processo de involução da parede uterina, lá pelo 28º dia, ocorre o descamamento dessa parede, levando aquilo que a gente chama de fluxo menstrual e reiniciando, portanto, o ciclo hormonal a partir daí. Pois bem, esse é o ciclo hormonal normal. O que nós temos é, a partir da liberação do óvulo pelo folículo, esse óvulo, então, é captado pelas fibras da tuba uterina, podendo, então, ser fecundado. Uma vez fecundado, essa célula, então, migra até a parede uterina, aonde irá aderir, dependendo, é claro, das condições que essa parede tem, em função dos níveis de estrógeno e progesterona circulantes. Se tudo ocorrer adequadamente, então, ao longo de 9 meses, esse óvulo fecundado irá se desenvolver, formando o feto e, finalmente, o bebê. Pois bem, e o exercício? Se nós analisarmos o ciclo hormonal dos 28 dias que a gente acaba de discutir, pois bem, o exercício normal ele não afeta significativamente esse ciclo. Não há justificativa para a modificação do ciclo hormonal para a característica de exercício comum do tipo 3 vezes por semana, 1 hora por dia, aquele exercício voltado para a saúde. No entanto, se nós tivermos uma mulher
atleta, uma mulher com grande carga de trabalho, essas coisas mudam um pouco de figura. Uma mulher normal, ela tem ótima disponibilidade de energia, ela apresenta uma eumenorreia, ou seja, um ciclo hormonal normal, como acabamos de discutir, e uma ótima saúde óssea. A partir do momento em que essa mulher passa a treinar em grandes volumes, ela migra para uma baixa disponibilidade de energia, com ou sem desordens alimentares, levando a um quadro amenorreico, que a gente chama de amenorreia hipotalâmica funcional. Existe uma diminuição, uma alteração no ciclo dos hormônios hipotalâmicos e hipofisários, no caso LH e FSH, e além disso, pela diminuição de massa corporal, pelo baixo percentual de gordura, existe uma diminuição da oferta de colesterol. Nós acabamos de ver que o colesterol é fundamental na síntese de hormônios esteroides, fundamentalmente estrógeno e progesterona. Qual é o resultado? Isso leva a um quadro de amenorreia e associado a isso a um quadro de osteoporose. Por quê? Porque o estrógeno tem relação direta com deposição de cálcio ósseo. Então a tríade da mulher atleta é justamente essa condição de baixa disponibilidade de energia, de amenorreia e de osteoporose. Pois bem, esse quadro se assemelha muito com o de mulheres anoréxicas. E por quê? Justamente pela baixa oferta energética e pela baixa oferta de gordura, no caso, o colesterol para a síntese dos hormônios esteroides. Mas, no entanto, apesar de o resultado final ser muito parecido, a origem é completamente diferente. Uma é uma atleta extremamente competente fisicamente, uma atleta, e a outra é uma pessoa que apresenta distúrbio psiquiátrico, anorético e que leva, claro, à mesma condição de amenorreia. Pois bem, alguém poderia pensar que o treinamento físico combate a osteoporose. Isso, em parte, é verdade. O conteúdo mineral ósseo ele tem relação, sim, com o exercício. Mas notem o seguinte, uma mulher amenorreica destreinada, ela apresenta essa densidade mineral, esse conteúdo mineral ósseo. Se ela treinar, ela passa para este nível. Vejam que existe um aumento do conteúdo mineral ósseo com o treinamento. Porém, ele não se equipara ao de uma mulher eumenorreica destreinada. Se essa mulher eumenorreica destreinada treinar, sim, ela aumenta ainda mais. Mas vejam que o fundamental é entender que o bloqueio do ciclo hormonal pelo quadro gerado, então pelo quadro de amenorreia, ele não é revertido pelo treinamento. Então sim, existe melhoria, mas não reversão. Acabamos de discutir os hormônios sexuais femininos. Vamos agora discutir a relação do exercício com os hormônios sexuais masculinos. O hormônio sexual masculino, a testosterona, é responsável pelo desenvolvimento de características sexuais secundárias masculinas, no caso, massa muscular, distribuição de pelos, voz e, claro, a espermatogênese. Ora, as respostas da testosterona ao treinamento elas são diferentes de acordo com o tipo de treinamento. Se nós tivermos um treinamento aeróbio, a tendência é que haja uma diminuição de testosterona circulante ao longo do tempo. Por outro lado, treinamento de força, ou até mesmo treinamento dinâmico de alta potência, de alta intensidade, ele tende a gerar um aumento de testosterona circulante e, evidentemente, as respostas a longo prazo serão diferentes de acordo com o tipo de treinamento. Bom, além disso, a testosterona ela também pode servir como um marcador de treinamento ao longo do tempo na sua relação com o cortisol. Nós temos a testosterona com um hormônio essencialmente anabólico e o cortisol com um hormônio essencialmente catabólico. E nesse trabalho do grupo do professor Marcelo Aoki, nós podemos ver um monitoramento de cargas justamente como a partir de respostas imunoendócrinas em jogadores de tênis. Notem o seguinte, o cortisol, semana a semana, aqui nós temos 5 semanas de acompanhamento, ele tende a aumentar, com um pico aqui na 4ª semana. Por outro lado, a testosterona tende a sofrer uma leve diminuição, mas fundamentalmente a relação testosterona-cortisol, como o cortisol está aumentando mais, ou seja, nós vamos dividir por um valor progressivamente maior, essa relação tende claramente a cair, atingindo o seu valor mais baixo na 4ª semana. O que é que isso indica? Isso indica que ao longo dessas 5 semanas de treinamento, esses atletas acabaram gerando um estado mais catabólico do que anabólico. E isso, evidentemente, tem consequências em termos de resultado do treinamento.
Aqui nós podemos ver a carga total de treinamento semanal. Isso acontece justamente quando a carga total de treinamento é a mais alta, aqui na terceira e quarta semanas. Por outro lado, a monotonia ela vinha caindo, ou seja, havia uma diminuição na monotonia, e isso certamente tem relação com a intensidade do treinamento. Ou seja, um treinamento mais intenso, ele é proporcionalmente, mas digamos assim, menos monótono. Tá? Então, esses são os resultados. Então, notem que é interessante sim se usar a relação testosterona-cortisol para monitorar treinamento. Pois bem, também existe um aspecto interessante da testosterona, que é o uso dela como recurso ergogênico. Ora, aqui nós temos a molécula de testosterona e esse recurso ergogênico é muito utilizado por atletas de potência, por atletas de força, como por exemplo os fisiculturistas. Ora, existem diferentes apresentações, desde a testosterona na sua forma pura até precursores de testosterona, análogos de testosterona, estimulantes de testosterona e assim por diante. Anadrol, dianabol, decadurabolin, trembolona, winstrol, anavar são provavelmente os mais utilizados hoje e ao longo do tempo. Um dos casos mais severos do uso de testosterona, ou mais famosos, é o caso de Ben Johnson, na Olimpíada de Seul, em 1988, quando Ben Johnson foi desclassificado, então, após quebrar o recorde mundial, por uso de winstrol. Certo? Então, é um dos casos mais emblemáticos que a gente tem ao longo dos tempos. Ora, o uso de anabólicos esteroides é claramente benéfico em termos de potência, em termos de força, em termos de massa muscular. No entanto, também é fácil de prever que exista uma série de efeitos colaterais. Isso tanto em homens quanto em mulheres. Pois bem, quando olhamos os efeitos colaterais produzidos pelo uso continuado de anabólicos esteroides, encontramos o quê? Em homens, encontramos em curto prazo um processo, sim, de hipertrofia, como já dito, de diminuição de espermatogênese por um efeito de feedback negativo sobre a própria glândula, no caso, as gônadas, no caso, os testículos. Além disso, ginecomastia, ou seja, uma hipertrofia da glândula mamária, aumento do tom de voz, passando de um padrão mais baixo para um padrão mais alto, ou seja, mais agudo, e finalmente diminuição de pelos de tórax, de pernas, de rosto, e inclusive em pelos pubianos, uma migração de um formato tipicamente masculino, em losango, para um formato tipicamente feminino, triangular. Ora, aqui nós temos então um fenômeno, curiosamente, de feminilização pelo uso desses anabólicos. Por outro lado, em mulheres nós temos a mesma hipertrofia, amenorreia, por mecanismos semelhantes ao que já discutimos anteriormente, atrofia mamária, ou seja, uma diminuição da glândula mamária, diminuição do padrão de voz, ou seja, para um padrão mais baixo, mais grave, pelos, aumento de pelos corporais, pelo de tórax, pelo de rosto, e uma migração de um padrão de pelos pubianos triangulares para um padrão tipicamente losangular, ou seja, tipicamente masculino. Além de uma hipertrofia clitoriana, uma clitoromegalia curiosa, que pode atingir de 3, 4 até 5 vezes a massa clitoriana normal. Ora, o que é curioso é que um hormônio masculino, a testosterona, ela produza no homem um fenômeno de feminilização e na mulher de masculinização. Por que isso ocorre? Ora, porque na cadeia de formação da testosterona, eu tenho também estradiol e tenho progesterona. Um aumento artificial de testosterona, como é feito com o uso de anabólicos esteroides, ele produz, por lei de ação de massas, um aumento de estradiol, um aumento de progesterona e até mesmo aumento de colesterol circulante. Ou seja, esses mecanismos acabam levando a gerar mais estradiol, mais progesterona e outros hormônios tipicamente femininos, levando à feminilização já descrita. No caso da mulher, o hormônio estranho, ou que está anormalmente elevado, é a testosterona. E é por isso que então ela tem um efeito de masculinização, ela sofre um efeito de masculinização. Bem, seguindo os efeitos colaterais, o que é que nós temos? Nós temos a médio prazo a esterilidade, ou seja, a diminuição da fertilidade e da libido, tanto em homens
quanto em mulheres. E mais a longo prazo, fenômenos de neoplasia de fígado e de próstata nos homens e de fígado de mama e de ovários nas mulheres. Ou seja, os efeitos são bastante severos e, evidentemente, tem relação com a quantidade total de anabólicos esteroides utilizada e o tempo em que é feito. Evidentemente, por questões éticas, não é possível que se desenvolvam ensaios clínicos com anabólico esteroide para se determinar com precisão o tempo necessário para cada um desses efeitos. Na realidade, boa parte dos estudos é feita a partir de estudos de caso controle, ou seja, se comparam indivíduos que usam com indivíduos que não usam. Não se administra intencionalmente a droga por questões evidentemente éticas. Pois bem, nesse estudo bastante recente, de 2016, mostramos aqui num grupo controle os sintomas depressivos, a disfunção erétil e a diminuição da libido. Quando comparamos com indivíduos que são usuários de anabólicos esteroides atuais, vejam que, por exemplo, a disfunção erétil aumenta barbaramente, a diminuição da libido também, e alguns sintomas depressivos aumentam, saindo aqui de 3% para coisa de 10%. Agora, quando analisamos usuários de anabólico esteroide, isso aumenta muito mais. Vejam que a diminuição de libido, por exemplo, ela atinge cerca de 40%, 45% dos usuários. Então, este é provavelmente o grande problema, ou um dos grandes problemas do uso de anabólicos esteroides. Repetindo, isto não são ensaio clínico, não são ensaios clínicos, são sempre estudos de caso controle, comparando usuários com não usuários. Quais são as mensagens finais dessa aula? Em primeiro lugar, o ciclo hormonal feminino é afetado por exercício e restrição calórica quando esse exercício é de grande volume e intensidade, levando a um fenômeno que chamamos de amenorreia atlética ou tríade da mulher atleta. No homem, a testosterona responde diferentemente ao treinamento aeróbio e de força, aumentando mais no treinamento de força. Finalmente, o uso de anabólicos esteroides produz aumento de massa muscular, sim, porém com efeitos adversos, tais como a modificação do padrão de voz, alteração de glândulas mamárias, infertilidade e até mesmo neoplasias hepáticas e gonadais. Esta foi a nossa aula sobre hormônios reprodutivos e exercício. Continue ligado ao nosso canal e até breve.